Nós estamos de volta com o debate que reúne os dois candidatos à prefeitura da cidade de Cianorte. Lembrando uma vez mais que conosco a Rádio Porta-Voz de Cianorte também transmite na íntegra e ao vivo este encontro entre os postulantes à chefia do Executivo. Vamos às regras deste segundo bloco. Segundo bloco, candidato pergunta para candidato. 2 perguntas para cada um. O primeiro a perguntar será sorteado na hora. Haverá direito a réplica e tréplica. Pergunta, 40 segundos. Resposta, 2 minutos e 30 segundos. Réplica, 1 minuto e 30 segundos. Tréplica, 1 minuto e 30 segundos. Vamos então ao sorteio, o único sorteio deste bloco, que posteriormente aí as perguntas serão feitas de maneira sequencial. Quem vai começar perguntando nesse bloco é o candidato Flávio Vieira. Candidato, o senhor pode fazer a sua pergunta, por favor. Candidato, o senhor foi vereador no município de Cianorte por 12 anos. Deve, nesse período, ter prestado serviços à nossa comunidade. Eu pergunto, como o senhor avalia esse período de 12 anos como vereador para o nosso município de Cianorte, na sua atuação? Eu avalio como muito positivo. Nós criamos as casas germinadas, nós fizemos vários projetos interessantes para o município. Inclusive, nós criamos a consulta datilografada e outras tantas coisas que nós fizemos na área da saúde. Importante que nós lutamos muito na época para que fosse adquirido o prédio da prefeitura pelo atual prefeito da época, que era o senhor. Nós deixamos de adquirir naquela época um prédio por valor muito barato. Hoje, só o valor das custas processuais e o de aluguel que não foi pago é praticamente o valor do prédio que os empresários adquiriram. Lamentei muito na época, mas não pude fazer nada porque era minoria. E também lutei bastante, porque eu entendia que as nossas DFC, que é a Declaração Contábil Fiscal, era feita de uma forma muito bem feita pelos cartorários, mas pelos escriturários, mas não era bem aplicada pelo município. Por isso, nós não subimos na arrecadação. Tanto é verdade que quando o Soedno assumiu a prefeitura, nós saímos de 44º lugar para 24º lugar. Ou seja, aumentou aproximadamente 2 milhões de arrecadação por ano. Acredito que nós deixamos em 8 anos de arrecadar aproximadamente 8 milhões. Lamento não ter podido fazer nada, não ter como ter feito nada. E principalmente porque tinha conhecimento. Mas quando ia até o prefeito, que está aqui hoje candidato, tentar expor isso para ele, tentar conversar com ele, mostrar que nós poderíamos fazer o DFC diferente, porque nós tínhamos bastante produtos primários e aumentar nossa arrecadação, sempre era barrado pelo secretário, que não permitia que a gente conversava com o prefeito, mesmo sendo o vereador mais votado do município, com uma aceitação de 2.249 votos. Lamento e peço até desculpa para a população, mas foi impossível reverter esse quadro. Eu acho que o candidato está equivocado, porque ao longo de 12 anos na vida pública, o candidato apresentou como projeto na Câmara apenas 3 projetos que foram aprovados. E isso significa que o candidato tornou-se para o município um dos vereadores mais caros da nossa história, que ao longo desses 12 anos tem custado, no dia de hoje, R$700 mil. E, portanto, eu imagino que deve ser, então, o vereador mais caro da nossa história para o município de Cianorte. Eu lamento, o senhor está falando em valor de vereador. Na verdade, o valor do vereador é o voto que ele tira. E o reconhecimento que eu tive da minha sociedade, do nosso povo que está me ouvindo,
principalmente aqueles que nós sempre atendemos, não só eu, mas como a esposa Fátima. Nós nunca deixamos a população na urna. E o valor é o voto. E eu tirei 2.249 votos, sendo o mais votado. Se eu tivesse sido mais caro, talvez não seria o mais votado. Lamento estar falando em número de vereador. Se nós formos falar aqui quanto que o prefeito ganhou em 8 anos e deixou de adquirir a prefeitura e também deixou dívida de 1 milhão e pouco para o próximo prefeito pagar, nós estaremos falando em número. Mas aqui eu quero fazer proposta. Eu quero dizer para vocês que nós queremos reduzir nosso transporte coletivo. Nós vamos reduzir de R$ 2,30 para R$ 2,00. Assumo esse compromisso com você, cianortense, que me ouve agora, que me dá a oportunidade de falar olhando nos seus olhos. Nós estaremos reduzindo o transporte coletivo de Cianorte de R$ 2,30 para R$ 2,00. E tem mais uma. Se Deus for bondoso com Cianorte e a arrecadação não diminuir, nós estaremos congelando por 4 anos o transporte coletivo. Dinheiro do povo tem que voltar para o povo e principalmente o povo mais necessitado. Muito obrigado, candidato. É a sua vez de fazer a primeira pergunta, candidato Buongiorno, ao candidato Flávio Vieira. Candidato, Cianorte cresceu 50% praticamente nesses últimos 8 anos. E a frota de veículos não foi diferente. Hoje nós temos aproximadamente 43 mil veículos hoje registrados em Cianorte ou emplacados em Cianorte. É claro e evidentemente que o comércio também aumentou com o crescimento da cidade e da nossa economia, que saímos de 44º para 23º. O que o candidato pensa em fazer para melhorar o trânsito da nossa amada, querida cidade, Cianorte, capital do vestuário, cidade sem fronteira? Exatamente, o trânsito tem sido um problema caótico para Cianorte, para as famílias de Cianorte, para as pessoas que trabalham e vêm até fazerem compras em Cianorte. Eu reconheço e sei disso porque moro lá, trabalho no cartório todos os dias, então sei do problema que é o trânsito da nossa cidade de Cianorte, que inclusive nos últimos anos tem ceifado a vida de muitos jovens e também de outras pessoas que trabalham na nossa cidade. O trânsito da forma como está no dia de hoje. Eu sei que é complicador e está realmente levando a vida de muitas pessoas, da forma como está sendo atuado em Cianorte. Mas nós temos um projeto. Eu deverei, então, nada fazer por achismo, não quero fazer nada por achismo. Devo, então, estar fazendo um convênio com o IPUC, que é o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba, que conhece tudo de mobilidade urbana. O IPUC, além de ter técnicos e engenheiros apropriados, ele tem competência para fazer um estudo, não só para 4 anos, mas para 20 anos do trânsito de Cianorte. Como foi dito aqui, entra em Cianorte a cada ano centenas e centenas de veículos e motos. Portanto, nós teremos que ter um projeto para 20 anos e não para 4 anos. Eu trarei o IPUC para fazer um projeto para ser aplicado em Cianorte ao longo desse período. E é um projeto que não vai ter custo para o município, porque será feita uma cooperação técnica entre o município de Curitiba e o município de Cianorte, sem custo para qualquer uma das partes. Portanto, é um projeto que eu estarei aplicando para o município de Cianorte, na cidade de Cianorte, não somente o centro, mas também em todas as vias do nosso município de Cianorte, inclusive para os bairros da cidade. Eu lamento, candidato. Lamento porque trazer alguém de Curitiba aqui, primeiro que é um gasto desnecessário. É um desrespeito aos nossos profissionais, principalmente do CREA, porque a informação que eu tenho, gastar em 6 meses de levantamento, aproximadamente R$500 mil para fazer um levantamento que Cianorte precisa, nós não vamos fazer isso. Se for para gastar esse R$500 mil, população, nós estaremos construindo 3, 4 postos de saúde. Nós estaremos, porque o CREA concorda e os engenheiros concordam, a população quer. E nós estaremos instalando o transporte rotativo. Isso é um compromisso que eu faço com vocês. Imagine, então, se esse estudo
que pertence a Curitiba e não pertence ao Paraná, disser para o candidato que está aqui ao lado, nós não vamos fazer estacionamento rotativo. Eu queria saber, então, o que o candidato faria para melhorar nosso trânsito. Nós estaremos dando 1 hora sem cobrar. A partir daí, estaremos criando um tipo de zona azul, amarela, de acordo com a população. E vamos incentivar as pessoas que têm terreno próximo do centro, para que façam estacionamento, para facilitar a vida daquelas pessoas que venham fazer compra em Cianorte. Jamais admitirei gastar uma fortuna desrespeitando o nosso engenheiro de Cianorte. O candidato, acho que fala sem conhecimento, porque eu já disse aqui que trata-se de uma cooperação técnica entre 2 municípios, onde é possível, sem nenhum custo, não haverá custo. É o IPUC de Curitiba, que é um órgão pertencente ao município de Curitiba, com o município de Cianorte. É uma cooperação técnica, não terá custo. Eu não sei por que falar em R$1.500.000, não sei de onde tirou isso da cabeça. Não haverá custo, eu já coloquei isso. É cooperação técnica, sem custo. E é dentro desse projeto que nós temos que fazer esse estudo. Não pode se aplicar uma coisa, principalmente em trânsito, sem saber o que deve ser feito. A malha viária tem que ser estudada, o centro tem que ser estudado, a cidade por um todo ela tem que ter um trabalho nas malhas viárias para saber o que deve ser aplicado, para que pessoas não morram no trânsito de Cianorte como estão morrendo até agora. É claro que nós temos que fazer um estudo técnico, viável, para ser aplicado em Cianorte. Não se pode admitir que se faça e se aplique em Cianorte uma coisa por achismo. Vou fazer desse jeito, aplicar, então, o estacionamento controlado. Mas e o estudo para isso? Quem vai suportar isso daí? A viabilidade técnica disso? Como vai ser feito? Tem que ter um projeto para isso daí. Existe um projeto para ser aplicado, não dessa forma como o candidato quer colocar. Muito obrigado, candidato. E é o senhor agora, candidato Flávio Vieira, que vai fazer a sua segunda pergunta nesse bloco ao candidato Bongiorno. O candidato disse que é possível baixar o preço das passagens do transporte coletivo de Cianorte. Se é possível, por que não foi feito até agora pelo prefeito que o sustenta na candidatura? Bom, primeiro essa pergunta teria que ser feita para ele. O prefeito de Cianorte hoje chama Edno Guimarães. E ele pegou a dívida à prefeitura com vários compromissos anteriores para serem pagos. Ao longo dos anos, a economia do município foi crescendo. Como o senhor mesmo disse, o transporte ficou pior. Por quê? Tem mais gente em Cianorte. E nós estaremos fazendo agora sim esta redução na passagem. E tem mais, nós estaremos levando a circular o transporte coletivo mais próximo das pessoas, das famílias. Estaremos também instalando em Cianorte aquele tubulão, estação tubo, em 2 lugares. Aí a população vai avaliar se vai ficar bom e se vai dar mais conforto ao usuário. Se assim entenderem, nós estaremos instalando mais tubulões daqueles que tem em Curitiba. As mães que têm neném no colo, você avô, você avó, você idoso, você deficiente físico, precisa ser respeitado. E agora, com um aumento de 12 milhões na arrecadação no próximo ano, nós podemos avançar. E queremos avançar no transporte. Queremos que o transporte seja melhor. E tem mais uma coisa, nós vamos subsidiar essa parte, porque, como eu disse anteriormente, dinheiro do povo, dinheiro de arrecadação, tem que voltar para o povo. Nós não podemos sacrificar a população cobrando recap, cobrando asfalto caro e mandando as famílias de Cianorte para o cartório. Estaremos fazendo uma administração bastante social, que venha atender a toda a nossa população. É claro que estaremos investindo no empresário, porque ele paga imposto e ele é importante para nós. Mas qualquer pessoa, gente, qualquer pessoa, amigos da Rádio Porta-Voz, se alegra quando vê um humilde, uma pessoa sendo favorecida. Ninguém nesse mundo consegue ser feliz sozinho. Nós dependemos das pessoas para sermos felizes. E se Deus quiser,
junto com você que já nos dá dando a vitória, junto com vocês que estão votando a nosso favor e junto com você que está indeciso ainda, nós estaremos concluindo esse nosso plano de governo, que foi feito com muito carinho e teve a benção de Deus, e eu tenho certeza porque está sendo aceito por toda a nossa população de Cianorte, que são mais de 71.800 pessoas. Candidato, essas promessas feitas em época de campanha são muito perigosas, porque, veja bem, para se fazer a redução das passagens do transporte coletivo de Cianorte, como o senhor deseja, haverá um desembolso para o município a partir de janeiro, numa ordem de R$45 mil por mês, que o município terá que bancar, e esse dinheiro deve sair exatamente da população humilde que o senhor está dizendo aí. E veja bem, o que seria mais importante com esse dinheiro? Dar desconto na passagem ou então comprar 1.500 consultas para o Consórcio Municipal de Saúde, através do Consórcio Municipal de Saúde, estarmos atendendo então e resolvendo por completo as consultas de especialidade de Cianorte, que estão sendo marcadas para maio, até junho do próximo ano, tem consultas sendo marcadas. Qual é mais importante nesse momento? A saúde pública das famílias de Cianorte ou a redução das passagens, que, pelo que me parece, vai beneficiar muito mais empresários do que as próprias famílias? Uma coisa é uma coisa, outra coisa, como dizem, é outra coisa. A passagem não é R$40 mil. Hoje, talvez o senhor foi mal assessorado nessas informações, são hoje 60 mil pessoas que passam pela roleta por mês. Porque 20 mil pessoas que passam pela roleta já são pagos pelo município, que são os aposentados que não pagam passagem. 60 mil pessoas vezes 30 centavos, 3 vezes 6, 18. Se der no máximo, vai dar R$20 mil por mês e não 40. Nós estamos aqui para falar a verdade. Se nós colocamos no papel, é porque nós fizemos levantamento. Eu já andei de circular, eu sei como é que é circular. Tem vários colaboradores na nossa empresa que andam de circular. Quanto à consulta, nós estaremos montando a UPA, Unidade de Pronto Atendimento. Estaremos fazendo lá no PA a nossa UPA, que hoje já é realidade. Já veio até R$300 para fazer R$1.000 para fazer o projeto. E está chegando agora R$2.000 para nós montarmos a UPA. E se Deus quiser, nós vamos estar resolvendo também o problema das consultas especializadas. Se nós tivéssemos hoje 200 mil consultas para comprar de profissional da medicina de Cianorte, acredito que o prefeito Éder estaria fazendo. Muito embora quem fala sobre a administração dele é ele e não eu. Eu quero aqui fazer minha proposta de redução da passagem para você pai e para você mãe. Obrigado, candidato. E agora, para fechar este segundo bloco, o primeiro em que candidatos conversam e perguntam para candidato, o candidato Bongiorno vai fazer a sua última pergunta e a última pergunta desse bloco para o candidato Flávio Vieira. Candidato Flávio Vieira, quando o senhor pegou o nosso município, a arrecadação nossa era referente a um índice que ele é dado de acordo com a produção primária. Produção primária, para quem não sabe, é a produção que sai da terra. Nós perdemos muito recurso, tanto é que quando o prefeito Edna assumiu, eu colaborei nesse projeto e nós saímos, quando o senhor estava, de 44 posições para a 24ª posição. Hoje, Cianorte é o 24º município em arrecadação de ICMS do Estado. O que o senhor tem para justificar isso? Eu tenho a justificar que a cidade cresceu, a população aumentou, a economia da cidade aumentou, as pessoas trabalharam muito mais e por isso a nossa economia aumentou. Os empresários da área da confecção trabalharam, o comércio avançou e tudo isso fez com que a nossa economia crescesse. E, consequentemente, é claro que a economia da cidade aumenta. E com isso é que deu um resultado positivo para a nossa cidade. Não é o esforço pessoal de alguém, não, de qualquer pessoa, mas sim da população de Cianorte, do povo determinado de Cianorte, dos empresários de Cianorte, do crescimento de Cianorte, fez com que houvesse essa arrecadação.
É claro que é isso mesmo. Nós sabemos que o aumento da população já mexe com o índice do FPM, que passa, já nós iremos passar com o crescimento da população de 2,4 para 2,6. E isso dá um crescimento enorme para a nossa cidade. E o trabalho de todos, a valorização de todo mundo, da economia, dos mercados, de tudo quanto é, as pessoas que trabalham, faz com que haja, então, um crescimento econômico do município, inclusive dos trabalhadores da área rural. Por que não? Do pessoal de São Lourenço, que faz a produção da mandioca, do pessoal de Vidigal, que planta soja, de todas as pessoas que trabalham firmemente para a valorização da agricultura de Cianorte, para a valorização do polo de confecção de Cianorte, para a valorização do serviço de Cianorte, é que faz com que, então, nós tenhamos esse crescimento. É claro que é isso mesmo, e a população de Cianorte sabe disso porque trabalha, e é isso que nós veremos ser, então. O candidato comprova que realmente Cianorte cresceu nos últimos 8 anos. Não é mérito meu, não é mérito da minha equipe de transição, minha equipe que está sendo candidata hoje. É mérito do prefeito Edno Guimarães com a sua equipe. Por isso mesmo que Cianorte cresceu e está arrecadando mais. Mas, lamentavelmente, em 8 anos em que o candidato foi prefeito, o índice não cresceu. Então, dá a entender que naquela época não tinha empresário com competência, a economia era ruim, não tinha produtor rural, tudo era ruim. Isso tudo ficou bom de 8 anos para cá. Faltou incentivo, faltou estímulo e, principalmente, faltou buscar o que é nosso, preencher corretamente a nossa DFC. Os nossos produtos, cana, frango, leite, que era produzido em Cianorte e era levado para industrializar nos outros municípios, a receita ia para os outros municípios e não vinha para a nossa cidade. Olha, população, nós perdemos muito com isso. Eu tenho um sentimento até hoje de não ter podido mudar, de ter conseguido mudar esse índice na época do atual prefeito. Mas agora, graças a Deus, os rumos são outros. E a tendência é que cada dia teremos mais recursos para dar uma qualidade de vida melhor para todos vocês que estão nos assistindo, que, se Deus quiser, estarão votando 15 no dia 7 de outubro. O candidato, mais uma vez, fala como época de campanha. Eu acho que não é dessa forma que as famílias querem, com demagogia, para querer ganhar uma eleição a essa forma. Tem que usar sinceridade, transparência. Eu acho que é isso que as famílias de Cianorte precisam. Não basta querer estar colocando a demagogia, defamando as pessoas, inclusive o trabalho. Eu, ao longo de 8 anos de prefeito, sempre trabalhei, a cidade cresceu de forma espetacular, transformou-se numa nova cidade e é isso que mostra a competência de um administrador. E, além do mais, eu sou ficha limpa. Ao longo de 8 anos, não tive nenhuma conta desaprovada. Todas elas aprovadas pelo Tribunal de Contas e com isso mostra a eficiência, a competência e a honestidade. É assim que as famílias querem. As famílias querem sinceridade e transparência, não demagogia. Eu acho que isso, nesse momento, nós precisamos estar discutindo os problemas de Cianorte. O debate está fugindo para um rumo diferente, que não deve ser. Discutir os problemas de Cianorte, não a demagogia, como se quer fazer para alcançar uma eleição e permanecer no poder do jeito que estão querendo ser feito. Não deve ser assim. Obrigado aos candidatos. Nós estamos encerrando este segundo bloco, lembrando que a TV Tarobá, Rede Bandeirantes em Cianorte, é canal 40. Eleições 2012. Você decide aqui na Tarobá.